Salmo 84, versículo 5, diz assim: Bem-aventurado o homem aqui é sentido genérico, homem, mulher, ser humano, o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Então veja bem, bem-aventurado quer dizer bem-sucedido, feliz, a pessoa cuja força está em Deus. Como que é? Quando é que nossa força está em Deus? É quando nós estamos confiando nele. É quando nós enfrentamos a vida acreditando que Deus está à frente da nossa vida para nos ajudar. Vou usar como exemplo, que isso é bem interessante, Davi. Davi é um exemplo, ele nos dá um exemplo de uma pessoa que a força dele não está na sua habilidade, na sua capacidade, naquilo que ele tem, se tem muito ou se tem pouco, se é muito aguerrido ou não. Ele nos dá um exemplo de quem a sua força está em Deus. Você conhece o relato, eu não vou ler, vou apenas usar aqui como exemplo, e falando você já sabe da história. Davi, ainda muito jovem, garotão jovem, ele cuidava de um rebanho de ovelhas do seu pai, não era dele, era do pai, porque ele ainda era muito jovem. Israel estava em guerra. Os irmãos mais velhos de Davi estavam na guerra. E os irmãos de Davi, para a gente lembrar, quando Samuel foi consagrar um rei na casa de Jessé, pai de Davi, ele olhou para o irmão mais velho de Davi e ele viu um homem com aparência, boa aparência, um homem com tipo. Ele disse: esse é o rei de Israel. Então, com certeza, o camarada era bem aparentado. Não estou falando simplesmente que ele tinha beleza, mas com certeza era um homem com atributos físicos, que fez com que o profeta olhasse e dissesse: esse cara é um rei. Porque se o cara fosse franzininho, quase morrendo ali, o cara não ia ter essa confiança toda, não. Mas não foi escolhido por Deus. Quem foi escolhido foi Davi, que ninguém acreditava. E na guerra estava lá. Mas na guerra também, quem era o rei de Israel era Saul, que já tinha enfrentado muitas batalhas. E Saul tinha um filho guerreiro também, chamado Jonas. Era um camarada de batalha, aguerrido, venceu muitas batalhas. Mas, no entanto, ele estava numa batalha ali, que havia um homem do outro lado, no exército inimigo, que estava metendo medo em todo o exército de Israel. Porque esse homem era um gigante, tinha um porte físico muito alto, muito forte, e também muito preparado na batalha. E todos os dias se preparava para a batalha o exército de Israel do lado, o exército dos filisteus do outro. E nessa hora saía aquele homem grandão, gigante, chamado Golias, e vinha à frente e dizia assim: escolhe um guerreiro de vocês aí. Se vocês tiverem um guerreiro capaz de lutar comigo e me vencer, o meu povo todinho vai ser escravo de vocês, vai ser dominado por vocês. Caso contrário, nós vamos dominar. E falaram aquilo para Saul, e disseram do tamanho do homem gigante. Saul ficou com medo. Aí o exército de Israel, todo mundo com medo. A ponto que Saul disse: olha, se algum soldado se encorajar a encarar esse camarada e matá-lo, casa com minha filha, e a sua casa, sua família está livre de impostos. Não vou pagar mais impostos aqui em Israel. Irmão, nem o rei, a nobreza, vai querer casar uma filha com um soldado.
Não vai. E Saul, muito menos. E o pai de Davi chega para Davi e diz assim: filho, amanhã você deixa as ovelhas aí com alguém, porque amanhã eu quero que você vá levar uma carga de alimento para os seus irmãos que estão lá na guerra. E leva também lá uns queijos para o rei. Tinha também algo normal, bem preparado ali para o rei, para ser bem visto pelo rei, né? Aquela bajulação que as pessoas têm com pessoas que têm posição. Aí Davi foi de manhã, abordou ali o animal, o jumento, levou. Quando Davi chega, era na hora que estava na preparação do combate. E o Davi, ele garotão ainda, novo, jovem, ele disse: puxa, eu nunca vi a guerra, agora eu vou ver. E ele ficou curioso. Só que de repente Davi se deparou com uma coisa que deixou ele assim: como pode? O exército de Israel todo se acovardando porque tinha um gigante do outro lado. E a pergunta é: por que o exército de Israel estava se acovardando? Se era um exército também de guerreiro. Quando Davi viu aquilo, disse: espera aí, o que está acontecendo? Aí disseram: que esse homem é muito grande, gigante. O rei até prometeu que quem derrubasse ele, enfrentasse ele e matasse, casaria com a filha do rei, e a sua casa estaria livre de impostos, sua família. Aí Davi disse: como que é a história mesmo? O irmão de Davi veio e repreendeu Davi: eu conheço teu coração malicioso, tua malícia. Tem uma repreensão. Davi saiu dali, perguntou para outro rei respondeu. Aí o Davi disse: faz o seguinte, fala para o rei que ele encontrou alguém para enfrentar esse gigante. Eu vou enfrentar. Só que Davi não era soldado, nunca tinha batalhado, era apenas um jovem. E levaram Davi até Saul. Quando Saul viu Davi, Saul disse: não dá. O homem é experiente em guerra, você não. O homem é um gigante, tem como. Aí Davi disse: não, mas espera aí, deixa eu te falar uma coisa. Eu cuido de ovelhas. E quando veio um leão, um urso veio para matar minhas ovelhas, eu enfrentei eles. Aí Davi disse: e o Senhor me deu na minha mão o urso e o leão, que eu matei eles. O Senhor me fez capaz de fazer isso. E eu vou fazer com esse circunciso, que está afrontando o exército do Deus vivo, do Senhor dos exércitos. Aí o Saul viu a determinação do Davi e disse: tudo bem, então você vai. Fala o seguinte: veste minha armadura. Davi vestiu, não conseguia nem andar com aquilo. Aí Saul disse assim, Davi falou para ele: não dá não, deixa eu ir do meu jeito, deixa sua armadura, isso aqui não vai me atrapalhar. Então tudo bem, pode ir. Você vê o desespero do rei, mandou um garoto. E a coisa foi tão crítica, quando Davi chegou lá, diante do gigante, que chegaram a avisar o gigante: está vindo um guerreiro aí, não está com você. Encontraram um cara valente em Israel, que vai te enfrentar. Só tinha medroso, agora tem um valente. Aí o gigante soube: esse cara deve ser bom. Quando chega Davi. Quando o gigante viu Davi, ele amaldiçoou Davi com todas as palavras que ele tinha. E ele olhou e disse: você acha que eu sou um cachorro para mandar um menino para vir brigar comigo? E ainda mais ele olhou para Davi: cadê as armas desse moleque? Não tem nenhum. Moleque, eu vou cortar você no meio, vou pegar e dar tua carne para as aves do céu e para as feras do campo. Aí Davi disse: é? Tudo bem. Só que você afrontou o exército do Senhor dos exércitos, do Deus vivo. E você veio com espada, você veio com armas, com
lança, mas eu vim na força do Deus, Senhor dos Exércitos, e eu vou te matar hoje, vou dar tua comida, tua carne como comida para as aves do céu, para as bestas feras. O gigante deve ter dito assim: que moleque atrevido, hein? Que moleque atrevido. Mas qual era o atrevimento de Davi? Qual era a força de Davi? Deus. Porque você vê nas palavras de Davi, porque o exército de Israel estava com medo de enfrentar o gigante, porque o exército de Israel confiava na força deles, confiava nos seus guerreiros, confiava na força do braço. O próprio Saul confiava em si. Só que eles viram um homem muito maior que eles e disseram: não dá, desesperaram. Davi não, Davi viu que o gigante era maior que ele, Davi viu que não era capaz de vencer aquele gigante, mas Davi disse o seguinte: mas eu tenho a força de Deus, quem vai vencer esse gigante para mim é Deus. E o resultado nós sabemos: com uma pedrada Davi venceu, derrubou o gigante, não matou, com a pedrada ele derrubou, porque ele matou o gigante com espada, só que ele não tinha espada. Quando o gigante cai desacordado, Davi corre, pega a espada do gigante, corta a cabeça do gigante, e aí ele diz: agora está vencido, está morto. E aí Israel, que estava amedrontado, se encoraja e entra na batalha. Você vê o que é uma pessoa cheia de fé, que faz de Deus a sua força? Ele encoraja os medrosos a lutar. Meu irmão, tem muita gente que está medroso na vida, desesperado, com medo de enfrentar a vida. Se nós tivermos, fazer de Deus nossa força, nos encorajarmos em Deus, nós vamos ser o quê? Nós vamos ser o incentivo daqueles que estão com medo. Só que precisamos fazer de Deus a nossa força, porque de repente nós vamos ser colocados diante de situações na vida que, olhando humanamente, nós não somos capazes de vencer, que era o que todo Israel estava fazendo. Eles olhavam para o gigante e sabiam, todos aqueles homens de guerra, guerreiros, eles sabiam: não somos capazes de vencer esse gigante. Só que Davi, ele enxergou algo que ninguém enxergava ali, naquele momento. Davi enxergou esse exército de Israel, esses amedrontados de Israel estão esquecendo que eles pertencem a Deus, que a força deles é Deus, que eles são os exércitos do Deus vivo, e eles podem vencer esse gigante, porque Deus é a força deles, por trás deles. Deus é aqueles que dá vitória a eles. Eles tinham esquecido. E nós, como igreja, nós somos o quê? Como igreja, nós somos o exército do Deus vivo, para vencermos toda a ação do diabo, para vencermos o inferno inteiro. Mas quantas as vezes o diabo tem sapecado o cristão, amedrontado, e o cristão está acuado, com medo, dizendo assim: se levantou um demônio forte, se levantou não sei o que lá. Não existe demônio forte para o exército do Deus vivo, porque Deus é o Senhor dos exércitos. A igreja hoje é o exército do Deus vivo, para destruir a força do inimigo. Nós somos essa força. Só que nós temos que fazer de Deus a nossa força, porque se nós olharmos para a força, a capacidade, a força humana nossa, diante de determinadas investidas do inimigo, nós vamos ver que não somos capazes. Mas se nós enxergarmos: não, Deus está conosco, nossa força vem dele, nós não vamos temer. Esse foi o segredo de Davi. É um segredo que entenda bem, todos os guerreiros ali de Israel pertenciam ao exército do Deus vivo, mas tinha esquecido disso. Por quê? Porque estava confiando na sua própria força, e quando viram um obstáculo maior do que eles, se assustaram. Davi não, Davi ele era jovem, inexperiente, franzino, mas ele sabia: mas minha força é Deus, eu não vou perder para esse gigante, eu não vou perder porque a minha força é maior que a dele, porque a dele é física,
a minha espiritual, a minha vem de Deus. Com essa força eu não perco. E nós como igreja temos que entender isso. Para vencer qualquer batalha que nós enfrentamos, doenças, enfermidade, investida do diabo, o inferno inteiro, que se levante. Realmente, com a força, com a nossa habilidade, com o nosso poder humano, vamos vencer. Mas a gente tem que entender, eu pertenço ao exército do Deus vivo. Lembra das palavras do Paulo? De combater o bom combate, de ser um soldado. Nós somos soldados de Cristo, do exército de Cristo. Nós fomos escolhidos por Ele. Nós temos o comandante que é Cristo. Nós temos o Senhor dos exércitos conosco. E nós somos o exército dele. Só que se nós não compreendermos como Davi compreendeu, nós vamos estar fugindo, nos escondendo do gigante e sendo humilhados. Aí ele continua dizendo, aí voltando aqui: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Isso aqui é importante, irmãos. Tudo começa dentro de você. Tudo se define como está o seu coração. Como está o seu coração. Se o seu coração não estiver aplanado, quer dizer, não estiver trabalhado pela palavra de Deus, diante da dificuldade você vai retroceder, você vai voltar atrás. Diante da situação, você vai fazer como o exército de Israel, vai se acovardar. Então a primeira coisa, a Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele tem a saída da vida. Se o nosso coração não estiver guardado em Cristo, se o nosso coração não estiver guardado em Deus, o inimigo vai conseguir nos intimidar. Então nós temos a primeira coisa, para você ter um coração confiante, como tinha Davi, um coração pronto para enfrentar um gigante, como Davi. Nós temos que cuidar do nosso coração, aplanar os caminhos dele. O que é aplanar os caminhos? É ter um caminho reto na palavra de Deus. Que é na palavra de Deus que nós vamos ser edificados. É na palavra de Deus que nós vamos moldar o nosso coração para confiar em Deus. É na palavra de Deus que nós vamos ser transformados. Se a gente não cuidar do nosso coração, o nosso coração, na hora da luta, da dificuldade, vai se encher de medo, vai se encher de coisas negativas, e nós vamos estar temendo o mal. Nós vamos compreender quem nós somos. Então, para vermos a bem-aventurança, temos que fazer de Deus a nossa força. Mas primeiro, aplanando o nosso coração, que esteja com os caminhos aplanados, esteja direcionado nos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus, os caminhos da palavra de Deus. Um coração sadio, um coração transformado pela palavra, um coração confiante na palavra de Deus, compreendendo a vida não pelo que ela mostra, os perigos que ela mostra, mas por quem você é em Deus. Lembra quando Paulo diz? Ele diz assim: eu sei em quem tenho crido, ninguém vai me inquietar. Meu irmão, o mundo ímpio, o mundo pecador vai querer te intimidar, vai querer mostrar caminhos para você que você está vencido, que sua luta é desnecessária, que você vai perder a batalha. O diabo com seus demônios vai tentar mostrando isso com situações, mas se nós estivermos sabendo de quem nós temos crido, nada nem ninguém vai nos inquietar, nem os problemas e nem as palavras. Porque entenda bem, como que era que o gigante, ele intimidava Israel? Com o seu tamanho, a sua aparência e com suas palavras. Ele falava, todos tremiam de medo. Olhar para o tamanho do homem, com certeza a voz também era um estrondo. Os caras temiam. Davi não temeu. Porque o coração de Davi, por isso, não é à toa que a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus diz: escolhi Davi, um homem segundo o meu coração.
Davi está com o coração aplanado em Deus, confiante em Deus. O tamanho do gigante não intimidou, é a mesma coisa. Se nós cuidarmos do nosso coração, se nossos caminhos forem os caminhos de Deus, o nosso coração estiver cheio das direções de Deus, que é caminho que representa as direções, que é o entendimento que a palavra nos dá, aí nós vamos fazer de Deus nossa força. O gigante vai vir e nós não vamos retroceder, não vamos nos amedrontar, não vamos fugir da batalha. Por quê? Porque nós sabemos, não, com a minha capacidade não dá não, mas com a capacidade de Deus dá. Eu vou vencer. Amém, Jesus? E para encerrar, versículo 11, diz assim: porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Presta atenção, porque devemos fazer de Deus nossa força, porque Deus é sol e escudo. Vamos entender primeiro o que é o sol. Depois de uma noite escura, a gente mora em cidade com energia elétrica, luz direta também, a gente não vê isso. Quem mora num lugar onde não tem energia elétrica ou tem pouca iluminação sabe o que é isso. Depois de uma noite escura, nasce o sol, e quando ele nasce, ele traz claridade e ilumina tudo. Eu já passei noite no monte, em oração. Eu lembro, era um monte que a gente ia lá, numa igreja, a primeira igreja que eu peguei, chamava-se o Monte da Fiat, o pessoal chamava o Monte da Fiat, porque lá existe a fábrica da Fiat do lado. E ali várias pessoas de várias igrejas vão orar. Eu fiz alguns propósitos de virar à noite no monte. E o monte lá é cheio de árvores, e tem uma parte em cima que tem uma vegetação mais rápida. Aí passar pelo meio das árvores, às vezes a gente era a noite inteira, resolvia descer de um lado para outro, que era cheio de lugar que o povo abria ali para orar. E caminhar, mas já é difícil de caminhar à noite ali no monte. Por quê? Tudo escuro, um breu no meio das árvores, você não via nada. Você não enxergava nada, você não enxergava onde estava colocando os teus pés. Mas quando começava a declinar o dia, e aquela beleza do sol ia nascendo do monte, é muito belo ver o nascer do sol. Você via quando o sol ia nascendo, quanto mais o sol ia saindo, mais ia iluminando. E aquilo que antes era difícil de você enxergar, ou você não enxergava, você de repente enxergava tudo. Então Deus é sol que ilumina, que nos mostra, que nos faz enxergar o caminho que estamos trilhando, que nos faz ver o que nós não conseguimos ver sem a luz dele, que é sem a revelação que ele nos traz da palavra, acerca da vida, acerca de tudo que ele tem para nós. Mas o sol, ele não traz apenas luz. O sol, ele traz saúde. Ele traz saúde. Tem países que o sol quase não nasce, chamado Países Baixos, Finlândia, parte da Rússia, outros países, Noruega. E diz que esses países que quase não têm luz solar, as pessoas, elas precisam tomar sempre vitamina, porque elas têm muita doença, elas têm muitos problemas de saúde, por causa da ausência de uma vitamina que o nosso corpo precisa, e que é uma vitamina que nós conseguimos com o sol. Os médicos até dizem a vitamina, se eu não me engano, vitamina B, né? D, vitamina D, isso mesmo, não entendo de medicina. Vitamina D. E quando você está com falta dela, eles mandam você tomar sol. Ou, às vezes passa, no caso, o remédio. Mas, geralmente, vamos dizer, a forma de se curar naturalmente, de adquirir, é tomando uma parte de sol durante o dia. Em alguns países que não tem. Então, o sol traz saúde.
Então Deus é o sol. Ele traz luz, Ele traz saúde. Amém? Mas o sol não só traz saúde, o sol traz vida. O sol traz vida. A verdade é que se você pegar determinadas plantas, fizer plantação, não tenha sol, ela vai morrer. Ela precisa da luz do sol, não é verdade? Você não pode deixar uma planta sem nunca tomar sol. Acho que tem algumas que conseguem, mas os raios do sol traz vida. Deus traz vida. Deus é a própria vida. Amém, Jesus? Então por isso que Deus é um sol. E Deus é o que? Um escudo. O que é o escudo? Escudo é uma arma de proteção, de defesa. No passado os guerreiros iam às batalhas e eles levavam um escudo à frente, que quando alguém atirava a flecha, atirava qualquer coisa contra eles, o escudo defendia, ele não sofria o dano, não era ferido. Até hoje mesmo tem alguns destacamentos da polícia militar, aqui mesmo, falando do Brasil, que é a tropa de choque, quando eles vão às vezes apazigar alguma, o povo está fazendo lá uma bagunça lá, né? Na verdade, manifestação, a tropa de choque vai com o escudo. Qual é a função do escudo? Proteger. Alguém atira lá uma pedra ou alguma coisa, bate no escudo, não vai ferir o soldado. Então Deus é escudo. Escudo quer dizer proteção, defesa. Ele é nossa defesa. Ele é nossa defesa. Nos defende, nos livra, toma a frente, para a gente não ser ferido na batalha. E Deus então Ele é sol e escudo, já expliquei, e Ele dará graça e glória. Aí que veio completo, não negará bem algum. Aqui, tudo, Ele não nega bem algum. A todo mundo, não. Aos que andam na retidão. Então nós temos que tomar cuidado, né? Andar na retidão da palavra. Que retidão? A retidão da palavra dele. Nós temos que ter esse cuidado. E se tiver, Deus não vai nos negar bem algum, e vai ser a nossa luz que vai nos iluminar, nos ensinar, nos conduzir, vai ser a nossa defesa, a nossa proteção. Amém, Jesus? E essa é a mensagem que eu tinha hoje, e com essa mensagem que você fique abençoado.